Fala pessoal, eu sou o Maurício da Betel Casa de Oração, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Na verdade, eu gostaria de contar a história de como surgiu, como tudo começou, como começou o projeto Betel Casa de Oração. E eu vou contar algumas coisas que aconteceram e que eu creio que em breve também acontecerão. Sabe, o projeto Betel Casa de Oração, na verdade, ele em si, no começo, ele nunca foi um projeto, sabe? Algo que a gente faria todos os dias, algo que a gente faria todos os sábados. Na verdade, foi mais um momento de família, onde a gente se reuniu num sábado, num momento de dificuldade da nossa vida, para orar, para buscar a Deus. E foi interessante porque eu até anotei algumas coisas aqui. Nunca foi um projeto que fosse para as pessoas, sabe, para as pessoas de fora da nossa casa, mas eu creio que ao longo do tempo Deus quis assim, sabe? No começo a gente começou a orar, começou a buscar Deus para que a gente fosse fortalecido, para que a gente fosse renovado. E foi interessante que isso começou a alcançar novas dimensões, sabe? E foi interessante porque, como eu disse, nunca foi um projeto para outras pessoas. E é interessante por algum tempo a gente batia, as pessoas que andavam junto com nós batiam muito nisso, sabe? Não é algo para família, algo para família. E eu sempre fui uma pessoa tipo assim, não, eu quero fazer algo para os outros, sabe? Eu quero que as pessoas sejam alcançadas, que as pessoas venham, sabe? Que nem eu disse, no princípio foi algo mais para a família, para nossa família. E foi interessante como Deus foi moldando isso, como Deus foi fazendo isso, porque não demorou muito tempo e Deus começou a mandar as pessoas. Sabe, aquele lugar começou a ser um lugar de socorro na vida de muitas pessoas. Sabe, uma das primeiras frases que o Senhor começou a colocar no meu coração, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, é que muitos dirão: nunca vimos nada igual, sabe? E isso nunca saiu do meu coração. E foi interessante que ao longo do tempo, Deus começou a trabalhar na nossa vida de uma maneira que portas se abriram, sabe? Pessoas começaram a chegar, a gente começou a ser convidado a ir em centros de recuperação, Deus começou a enviar as famílias para a gente ministrar, sabe? E cada vez foi acontecendo coisas, até nesse tempo de pandemia, que muitas igrejas fecharam, a gente nunca parou, sabe? Muitas pessoas me ligavam muitas vezes dizendo assim: Maurício, tu vai ser preso, cara, para de pregar, para de orar com as pessoas. Mas uma das coisas que foi muito forte para mim é que, por mais que eu quisesse muitas vezes parar, sabe? Foi interessante que nesse momento de dificuldade, ah, parece que cada vez aumentava mais o número de pessoas, as pessoas estavam mais sedentas, foi cada vez o derramar do Espírito Santo muito mais forte, sabe, nesses dias. E foi interessante porque nesse tempo, nesse momento da nossa vida que a gente tem vivido, a gente tem vivido e a gente tem visto milagres, sabe? A gente já presenciou ali, sabe, embora ainda não seja uma igreja, eu creio que se Deus for da vontade de Deus, um dia se tornará uma igreja. As pessoas, eu já vi pessoas sendo curadas na hora, já vi pessoas sendo libertas, sabe? É interessante que às vezes você vai em lugares e as pessoas elas não estão acostumadas a orar. Muitas vezes a gente está nesse momento de oração que a gente faz, nesse culto de oração, e a gente fica 2, 3, 4 horas orando e parece que o tempo não passa. Sabe como é maravilhoso? Sabe como uma das coisas que eu estimulo de repente você que está me assistindo a fazer um momento assim na sua casa, sabe? É interessante que no começo de tudo, uma das coisas que me chama muita atenção é que a minha ideia inicial era fazer célula, sabe? Porque a gente também já tinha recebido um treinamento de célula, mas foi interessante porque Deus deu uma outra direção. Deus disse assim: ó, eu não quero célula, eu quero que vocês façam um culto, sabe? E foi interessante que pessoas começaram a vir, que nem eu disse, e uma das coisas que me chama muita atenção é que aquele lugar se tornou um lugar de socorro, sabe? É interessante que aonde a gente vai, as pessoas que a gente conversa, eu vejo muitas vezes as pessoas
falando a respeito do culto, falando a respeito daquilo que Deus está fazendo ali, falando a respeito de milagres, de bênçãos, de coisas que o Senhor tem feito, vidas têm sido salvas, sabe, e algo, livramentos, sabe, irmãos, eu já vi milagres acontecer instantaneamente, sabe, pessoas que chegaram, muitas vezes, eu não tenho nem, seria muito longo o vídeo para me poder compartilhar tudo aquilo que Deus fez, sabe, então algumas coisas que o Senhor começou a colocar aqui no meu coração, sabe, uma das coisas que hoje o nosso, digamos assim, um projeto Betel, sabe, que nem uma das coisas que eu vou falar para vocês, a gente nunca planejou de ter um canal no YouTube também. Isso foi algo que Deus começou a colocar no meu coração para que outras pessoas pudessem ser alcançadas. Porque de repente você está assistindo esse vídeo, você precisa de um milagre, do socorro de Deus. Sabe, a Betel Casa de Oração é exatamente isso. É um lugar de socorro. É um lugar onde você vai ver aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Sabe, é interessante que para muitas pessoas a oração é a última coisa. Devia ser ao contrário. A oração, ela devia ser a primeira coisa que a gente devia fazer. Sabe, é interessante que ao longo do nosso tempo, nesse curto espaço de tempo de 2 anos, a gente já viveu coisas incríveis da parte de Deus. Sabe, eu separei algumas peculiaridades da Betel Casa de Oração que a gente faz muito. E muitas vezes tem algumas pessoas que me perguntam por que a gente faz isso. E eu coloquei aqui por que a gente prega a série de mensagens. Sabe, é interessante que tudo na vida a gente tem que, muitas das vezes, falar mais de uma vez. É interessante que eu congregava num lugar e lá tinha um irmão e ele tinha um culto de oração na sexta-feira. Quando ele abandonou esse posto, eu assumi e eu comecei a falar, a pregar série de mensagens. Sabe, e eu peguei isso e eu trouxe isso. Sabe, todos os sábados, todos os meses, cada mês é uma série de mensagens diferente. Sabe, e uma das coisas que eu creio que isso tem nos incentivado, nos feito com que a gente busque cada vez mais conhecer o Senhor. Outra coisa que a gente faz muito, a gente faz muita oração. Sabe, e uma das coisas que me chama a atenção, assim, não é algo egoísta, sabe, algo que a gente só pede para nós mesmos, sabe, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, o que eu vejo muito, não somente nos adultos, mas também nas crianças, é um desespero por almas, é um clamor pela nação, pelo Brasil, é uma oração pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo, sabe? E isso é algo genuíno, isso é algo muito bonito que eu vejo também, que é algo, uma característica nossa, no nosso grupo. Outra coisa também que eu botei aqui também, busca pelo Espírito Santo. Uma das coisas que me chama a atenção é algo que eu tenho no meu coração. O Espírito Santo, ele sempre vai te levar a conhecer a Deus cada vez mais e mais. Sabe, ele nunca vai te afastar de Deus, ele sempre vai te aproximar de Deus, ele sempre vai fazer te aproximar da palavra de Deus. Outra coisa que eu botei aqui, que é interessante, que uma das coisas que Deus tem colocado no nosso coração é um cuidado pelas vidas. Sabe, é interessante que cada vez que Deus manda uma pessoa, cara, é incrível aquilo que Deus tem feito na vida de muitas pessoas que chegam até aquele lugar. Sabe, não é porque a gente é especial, não é porque a gente é melhor que os outros, nem nada disso, mas eu creio que é porque Deus tem dado uma unção pra gente. Eu creio que Deus tem dado algo para que a gente cuide dessas pessoas também. E isso para mim é uma das coisas mais lindas que Deus tem feito na Betel Casa de Oração. E eu coloquei algumas coisas a respeito daquilo que eu creio que em breve Deus fará. Sabe, quais são, eu creio que os sonhos de Deus para o futuro, para a nossa vida. Uma das coisas que eu coloquei é que o meu desejo hoje é fazer com que cada vez a gente faça coisas maiores para Jesus. Sabe, que a gente consiga fazer cada vez coisas maiores, cada vez trazer mais pessoas para Jesus, cada vez evangelizar mais pessoas. Outra coisa que eu coloquei aqui, quem sabe um dia virar uma igreja. Sabe, uma das coisas que eu tenho no meu coração, eu não sei se a Betel Casa de Oração vai virar uma igreja, eu não sei se quanto tempo vai durar, mas se for da vontade de Deus, eu creio que um dia, se tornar uma igreja, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas também. Outra coisa que eu coloquei aqui, multiplicação, muita oração. Sabe, é interessante que tudo
Em breve a gente vai estar pregando uma série de mensagens sobre isso. E uma das coisas que me chamou a atenção nesses dias foi uma frase que eu li, que Deus nada faz se não for resposta de oração. Nós precisamos orar pelo Brasil, nós precisamos orar pelo nosso estado, pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo mundo hoje. Outra coisa, alcançar o máximo de almas, alcançar o máximo de pessoas. Sabe, eu vejo isso no nosso coração, eu vejo isso, essa é uma identidade nossa nesses dias. É algo que o Senhor tem colocado no nosso coração. É um desespero, é uma sede por alcançar cada vez mais pessoas. Se você está assistindo esse vídeo, eu quero te pedir algo através desse vídeo. Se você mora na cidade de Canoas, se você mora no bairro Guajuviras, se possível, um dia venha nos visitar. Nós queremos estar orando por você, nós queremos estar ministrando uma palavra profética sobre a sua vida. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria de ler uma palavra que eu creio que muito se identifica com aquilo que eu estou falando nesse vídeo, que